Como surgiu o universo e quais os acontecimentos mais marcantes até aqui? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto: nascimento do universo. – 13,7 bilhões de anos atrás, nascimento do universo. Ela teria ocorrido há cerca de 13,7 bilhões de anos, dando origem a formas de vida existentes. Nasceu a partir de uma grande quantidade de energia concentrada em um espaço compacto e quente, que se expandiu rapidamente. Criou-se energia suficiente para aparecerem os primeiros elementos, como o hidrogênio, substância mais encontrada no universo, e hélio, usado para encher balões de aniversários que flutuam. Os gases transformam-se em nuvens, originando as estrelas. Pouco a pouco surgiram as galáxias, conjuntos de estrelas que podem ou não ter seus sistemas planetários. Planetas, incluindo a Terra, cometas, asteroides e corpos celestes, o que está entre as estrelas. 13,6 bilhões de anos atrás, formação da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia que, por sua vez, é um amplo conjunto de estrelas, incluindo uma grande variedade de gases e poeiras astrais, na qual está situado no sistema solar, do qual nosso planeta é um dos astros integrantes. Este corpo de formato espiral engloba pelo menos 200 bilhões de estrelas, embora alguns acreditem que o número dessas esferas podem chegar a 400 bilhões. Sua massa atinge aproximadamente 1 trilhão e 750 bilhões de massas solares, 4,6 bilhões de anos atrás, formação do planeta Terra. Para alcançar o nível de evolução no qual encontra o planeta hoje, foi preciso milhões de anos para que esse se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida. Segundo a classe de cientistas, a Terra está datada de 4,5 a 5 bilhões de anos. Ao longo de sua formação, o planeta já possuiu diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas e supostamente o planeta passou por um processo de glaciação. 4,5 bilhões de anos atrás, formação da Lua. Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e o corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão da colisão. A parte perdida do núcleo sofreu um processo de condensação e se aproximou do plano da eclíptica, que fez com que este núcleo condensado entrasse em órbita. Sua temperatura após a condensação explica a ausência de compostos voláteis nas rochas lunares. 4,45 bilhões de anos atrás, quando a água começou a ter forma líquida. Na ciência existem várias teorias que tentam explicar determinados fenômenos. Para determinado ramo científico, o que defende a teoria do Big Bang, a origem da água em nosso planeta iniciou-se no processo de formação ligado ao sistema solar. A explosão do Big Bang originou os primeiros átomos de hidrogênio. Após milhares de anos, nuvens de hidrogênio e hélio dispersas no cosmos foram se adensando e originaram as estrelas. Devido à alta temperatura, essas nuvens primárias permaneceram na forma de vapor em regiões periféricas desses corpos celestes, que em seus interiores tiveram reações nucleares que originaram diversos elementos químicos, como o próprio oxigênio. A origem da água ocorreu na junção do hidrogênio com o oxigênio, inicialmente no formato de vapor de água. Com a solidificação da superespécie dos planetas, esse gás ficou aprisionado em suas atmosferas. Em nosso planeta, durante o processo de desgaseificação, o núcleo da Terra continuava quente e expulsou para a crosta uma alta quantidade de água em forma de vapor. Os vulcões expeliram gás, hidrogênio e vapor de água. Esse processo criou a nossa atmosfera. Conforme a temperatura foi diminuindo, houve a condensação do gás, que deu origem às nuvens e a consequente ocorrência de precipitação, que voltou à Terra devido à força da gravidade. A água em estado líquido ficou suspensa na superfície da atmosfera, dando origem a oceanos primitivos. 3,9 bilhões de anos atrás, nascimento da vida orgânica. Quanto à origem da vida, há muito tempo acreditava-se que todos os seres vivos surgiam por abiogênese, ou seja, a partir de uma matéria bruta. Com a derrubada da abiogênese, surgiram duas novas explicações para o surgimento da vida em nosso planeta, sendo que para muitos cientistas elas se completam. Uma delas se chama a teoria de panspermia cósmica. Diz que a vida teve origem a partir de seres vivos e substâncias precursoras da vida, oriundos de outras regiões do universo. A outra é a teoria da evolução química ou molecular, que diz que a vida surgiu a partir do processo de evolução química de compostos inorgânicos, dando origem a moléculas orgânicas e depois as primeiras e mais simples formas de vida.
Hoje acredita-se que todos os seres vivos surgiram por meio de processos evolutivos, a partir de espécies pré-existentes e continuam sujeitos a transformações. 2,4 bilhões de anos atrás, oxigênio é encontrado nos oceanos na atmosfera. Se você pudesse construir uma máquina do tempo e voltar ao passado distante da Terra, teria uma surpresa desagradável. Não seria possível respirar. Sem a ajuda de equipamentos, você asfixiaria em questão de minutos. Isso porque durante a primeira metade da vida de nosso planeta não havia oxigênio na atmosfera. O gás tão fundamental para a vida como conhecemos surgiu há apenas cerca de 2,4 bilhões de anos. O grande evento da oxidação foi uma das coisas mais importantes a acontecer nesse planeta. Sem ele, jamais poderia haver animais respirando oxigênio, como insetos, peixes e certamente humanos. 510 milhões de anos atrás, vertebrados aparecem no oceano. Os oceanos primitivos do período Cambriano, cerca de 510 milhões de anos atrás, deram origem aos primeiros tipos de peixes, denominados de ostracordemas. Os ostracordemas viveram nos oceanos antigos durante o curto período de tempo geológico, que durou do Cambriano até o final do período Devoniano.